Existe um momento específico na vida de toda pessoa que busca alta performance. Um ponto silencioso, interno, quase invisível para quem olha de fora, mas absolutamente decisivo para quem vive por dentro. É o momento em que talento já não basta, em que esforço não resolve, em que trabalhar mais começa a gerar menos resultado. E é nesse ponto que medalhistas quebram, é nesse ponto que empresários adoecem, e é nesse ponto que homens e mulheres altamente capazes se tornam reféns do próprio corpo, da própria mente ou da própria rotina. E é exatamente aí que nasce um método, não como uma ideia bonita, não como uma teoria acadêmica, mas como uma resposta à falha. A falha do corpo que não acompanha a ambição, a falha da mente que não sustenta a pressão e a falha de sistemas improvisados tentando sustentar vidas que exigem precisão. Os maiores atletas do mundo descobriram isso antes dos outros, não por serem mais inteligentes, mas porque o esporte não perdoa. No esporte de alto nível, o corpo denuncia tudo. Se você dorme mal, ele mostra. Se você se alimenta errado, ele cobra. Se sua mente oscila, o desempenho cai. No mundo empresarial, essas falhas demoram mais a aparecer, mas quando aparecem, costumam ser mais destrutivas. Burnout, doença metabólica, queda cognitiva, perda na libido, ansiedade crônica, corpos inflamados tentando sustentar agendas gigantescas. Foi observado esses dois mundos, o da alta performance esportiva e da alta performance empresarial, que o método começou a tomar uma forma. Porque apesar dos cenários diferentes, o erro era o mesmo. Todos tentavam crescer sem organizar a base. A maioria das pessoas acredita que evolução vem de adicionar coisas. Mais treino, mais trabalho, mais metas, mais estímulos, mais cobranças, mas os gigantes não crescem assim. Gigantes crescem quando param de desperdiçar energia. O método nasce do entendimento de uma verdade desconfortável. A alta performance não é fazer mais, é eliminar o que sabota. Atletas de elite não treinam o máximo possível. Eles treinam o máximo que conseguem se recuperar. Empresários de alto nível não trabalham o dia inteiro. Eles trabalham com o máximo de clareza possível. O método não foi criado para pessoas comuns. Ele foi criado para quem vive sob carga. Carga física, mental, emocional, decisória, e quem vive sob carga precisa de uma estrutura, de uma base, e não de simplesmente uma motivação. E o divisor de águas acontece quando fica claro que força de vontade falha, disciplina oscila e motivação acaba. Sistemas permanecem. Medalhistas não vencem porque são mais fortes mentalmente todos os dias. Eles vencem porque vivem dentro de sistemas que reduzem o erro. Grandes empresários não constroem império por serem incansáveis. Eles constroem impérios porque criam rotinas que protegem energia, foco e decisão. O método é isso, um sistema para reduzir erros humanos em contextos de alta exigência. Ele não tenta transformar pessoas em máquinas, ele aceita que somos biológicos e usamos isso a nosso favor. O corpo como ativo estratégico. A primeira ruptura do método é conceitual. O corpo, ele não é um veículo, ele é um ativo estratégico. Medalhistas sabem disso desde cedo. Cada grama de massa magra importa, cada hora de sono conta, cada pico de inflamação cobra um preço. Empresários demoram mais para aprender, mas estão aprendendo. Não existe tomada de decisão de alto nível com uma glicemia desregulada, um sono fragmentado, inflamação crônica e déficit hormonal ou uma fadiga cognitiva. O método parte dessa premissa simples. Você não escala performance em um corpo desorganizado. E por que esse método funciona? Ele funciona porque não começa pelo glamour, ele começa pelo que está invisível. Antes de falar em metas, ele organiza sono, ritmo circadiano, alimentação funcional, composição corporal, estabilidade metabólica e clareza cognitiva. Antes de falar em produtividade, ele corrige inflamação, resistência insulínica, sobrecarga adrenal, déficit de recuperação. Antes de falar em crescimento, ele remove sabotadores. E é por isso que ele transformou atletas bons em medalhistas e empresários bons em gigantes, porque ambos pararam de lutar contra o próprio corpo e começaram a utilizar como um aliado. E qual é a estrutura invisível desses gigantes? Bom, existe algo que diferencia definitivamente quem sustenta a alta performance de quem apenas tem picos esporádicos de sucesso. Não é talento, não é inteligência, é ter acesso a recursos e a existência ou não de uma estrutura invisível, de algo que permeia, que sustenta tudo. A maioria das pessoas vive tentando performar em cima de terreno instável. Dorme mal, come de forma errática, vive em estado de alerta constante e acumula inflamação, ignorando sinais do corpo e tentando compensar tudo com força de vontade. Funciona por um tempo, mas depois cobra e cobra
caro. Medalhistas aprendem isso desde cedo, porque o corpo quebra rápido quando ignorado. Empresários aprendem mais tarde, quando o corpo começa a cobrar em forma de doenças silenciosas, perda de energia, queda cognitiva, uma ansiedade crônica ou um cansaço que descanso nenhum resolve. E o método nasce exatamente da observação desse padrão repetido, a exaustão. Pessoas brilhantes tentando vencer com um corpo desalinhado, o que os gigantes fazem diferente não é treinar mais, trabalhar mais ou se cobrar mais. Eles reduzem ruído do desperdício, da fricção interna e criando um ambiente onde o corpo trabalha a favor e não contra. Primeira camada é o que eu chamo de energia. Tudo começa pela energia. Não é uma energia motivacional, uma energia biológica real. Sem energia estável não existe foco. E sem foco não existe decisão de qualidade. Sem decisão de qualidade, não existe crescimento sustentável. E o método entende que energia não se cria no café, no pré-treino ou na adrenalina. Energia é resultado do sono profundo, metabolismo funcional, massa magra preservada, glicemia estável e níveis hormonais adequados. Medalhistas treinam para competir, mas também treinam para recuperar. Empresários constroem empresas, mas os que sobrevivem no longo prazo constroem rotinas que preservam energia. O método organiza horários, alimentação, exposição à luz, descanso, estímulo físico, não por uma questão puramente estética ou performance pontual, mas para estabilidade energética ao longo do tempo. Segunda camada é o que eu chamo de controle metabólico. Aqui está um dos pontos mais ignorados pela alta performance moderna. Não existe mente brilhante e metabolismo desorganizado. Oscilações glicêmicas constantes geram uma instabilidade e irritabilidade, queda na concentração, impulsividade e decisões ruins. Resistência à insulina rouba energia, inflama o corpo e acelera o seu envelhecimento. O método não romantiza sacrifício metabólico, ele corrige, ajusta e estabiliza. Por isso, atletas que aplicam o método conseguem manter desempenho em temporadas longas e empresários conseguem sustentar clareza mental mesmo sob pressão extrema. O metabolismo deixa de ser um sabotador silencioso e passa a ser um aliado previsível. E aí partimos para a terceira camada, o que eu chamo de massa magra estratégica. Gigantes não negligenciam o músculo. No esporte, isso é óbvio. No mundo corporativo, ainda é subestimado. Massa magra não é estética, é órgão endócrino. É reserva metabólica, é proteção contra inflamação, envelhecimento e colapso energético. O método trata a preservação e construção de massa magra como pilar central. Não se trata de hipertrofia por vaidade, mas de sustentar um corpo capaz de lidar com carga. Um corpo fraco quebra sob pressão. Um corpo estruturado sustenta. E a quarta camada, chegamos no sistema nervoso. Aqui está o divisor entre quem parece produtivo e quem realmente é. O sistema nervoso é o centro de comando de tudo. Viver em estado de constante alerta pode até gerar uma sensação de produtividade sim, mas cobra um preço alto, criando, por exemplo, ansiedade, insônia, compulsões e decisões reativas. O método ensina a alternar estados: estímulo, recuperação, foco, desligamento, agressividade estratégica e calma deliberada. Medalhistas sabem quando ativar e quando desligar. Empresários gigantes aprendem isso não para viver reféns do próprio negócio. Disciplina sem biologia falha, sempre digo isso. Um dos maiores erros da cultura da performance é tratar a disciplina como uma solução universal. Disciplina ajuda, mas não sustenta um corpo inflamado, um cérebro exausto ou um metabolismo quebrado. O método não depende do heroísmo diário. Ele reduz a necessidade de disciplina, sim, organiza o ambiente biológico. Quando o corpo está regulado, o comportamento flui. Quando está desregulado, qualquer plano vira sofrimento. E por que a maioria não chega até esse ponto? Porque esse nível de estrutura exige humildade. Exige admitir que o esforço não resolve tudo. Que trabalhar mais não corrige um sono ruim, que treinar mais não compensa uma alimentação errada, que motivação não se conserta estando inflamado. A maioria prefere narrativas simples. Os gigantes aceitam sistemas complexos. O método como uma vantagem injusta. Quando todas essas camadas estão organizadas, algo muda. A pessoa parece fazer menos, mas entrega mais. Decide melhor, recupera mais rápido, sustenta ritmo por anos, não simplesmente por meses. E é isso que transforma medalhistas em lendas e empresários em gigantes. Não é magia, é método. Chegamos a um ponto que quase todo grande performer precisa fazer uma escolha. Depois de entender tudo isso, existe um desconforto inevitável, porque a partir daqui não dá mais para fingir que o problema é falta de força de vontade, de disciplina ou de motivação. Fica claro que o gargalo nunca foi caráter, foi estrutura. O método surge exatamente nesse ponto de maturidade.
dificuldade. Quando a pessoa percebe que continuar insistindo nas mesmas estratégias vai gerar o mesmo resultado ou pior. Não é um método para começar, é um método para quem já tentou, para quem já chegou longe o suficiente para entender que crescer mais exige inteligência e não brutalidade. O método não é um programa, é uma lente. Ele muda a forma como você enxerga o seu próprio corpo, o próprio tempo e a própria energia. E a partir dele, sono deixa de ser luxo, alimentação deixa de ser estética, treino deixa de ser compensação e a rotina deixa de ser uma prisão. Tudo passa a ter uma função estratégica. Cada decisão começa a ser filtrada por uma pergunta silenciosa. Isso sustenta ou sabota a minha performance no longo prazo. E quando essa pergunta entra no jogo, muita coisa perde sentido. Excesso de estímulos, agentes caóticos, dietas agressivas, relações que drenam, hábitos que roubam energia travestidos de normalidade. Por isso, ele funciona onde outros falham, porque ele não promete atalhos, ele remove desperdício, não vende intensidade, ele vende coerência. Não criando uma dependência de motivação, criando autonomia biológica. Quem aplica o método não vira refém de picos de desempenho seguidos de colapso. Ele entra no estado mais estável, previsível e potente. E isso, para quem vive sob alta exigência, é a maior vantagem possível. O método não te torna diferente dos outros. Ele só impede que você seja sabotado pelo que a maioria normalizou. Dormir pouco, comer mal, viver acelerado, ignorar sinais, compensar tudo com café, treino e força de vontade. Quando isso sai da equação, sobra espaço para aquilo que realmente diferencia gigantes: clareza, constância e decisões de qualidade. E o futuro da alta performance não é mais força, é menos atrito, menos inflamação, ruído, desperdício. Quem entende isso constrói vantagem. Quem entende tarde paga com o corpo, com a mente ou com o negócio. O método não é sobre hoje, é sobre estar inteiro quando muitos já ficaram pelo caminho. E talvez esse seja o ponto maior. Grandes resultados não exigem apenas chegar lá, exige permanecer, sustentar. Evoluir sem destruir. O método existe para isso, para quem não quer apenas vencer uma fase, um campeonato ou um ciclo, mas quer construir algo que dure, sem promessas vazias, sem glamour, apenas estrutura. E no mundo real, estrutura sempre vence. Se você gostou desse vídeo, clique em curtir, comente, compartilhe e nos vemos no próximo vídeo com continuação.